Questão 1. No primeiro dia de agosto, foram registradas 180 reclamações em um órgão de defesa do consumidor. Eu já paro aqui e anoto essa informação, porque é uma sequência. Então, repare que no primeiro dia de agosto, eu tenho aqui 180 reclamações. Isso é importante. À medida que o aluno observa uma informação importante, ele anota, tá? E, claro, sempre é dever do aluno sublinhar as informações importantes denunciadas. Aí eu continuo. No segundo dia, que é o dia 2 de agosto, foram registradas 184 reclamações. Opa, vou anotar essa informação. Segundo dia, 184 reclamações. Legal. Supondo-se que há reclamações todos os dias e que cada dia tenha 4 reclamações a mais do que o dia anterior, opa, essa é a razão. Então, já sei que no terceiro dia eu tenho 188 reclamações, no quarto dia eu tenho 192 reclamações, e isso vai acontecendo até chegar ao último dia, tá bom? Então, eu tenho essa sequência aqui, ó. Então, aqui é o dia 1º de agosto, 180. Depois eu tenho o dia 2 de agosto, 184, e assim eu vou até o último dia. E observe que isso aconteceu durante todos os 31 dias do mês de agosto. Então, eu vou parar aqui, ó, no dia 31 de agosto. Beleza. Eu quero saber o total de reclamações registradas. Beleza. Pessoal, temos uma soma de progressão aritmética. Mas como eu sei que é uma progressão aritmética? Porque a razão é constante e obtida a partir de um somatório. Cada termo a partir do segundo é o anterior somado a um valor constante que a gente chama de razão. Então, observe o seguinte, ó. Cada termo a partir do segundo é o anterior somado à razão. Observe. Começa aqui, ó, a partir do segundo. Qual é o padrão? O segundo é o primeiro mais a razão. Observe que 180 mais 4 é 184. 184 mais 4 é 188. 188 mais 4 é 192. Então, observe que nós temos uma progressão aritmética de razão 4. Sei que é a progressão aritmética porque a razão é obtida a partir de uma soma. Júlio, então me adianta. Se essa razão fosse obtida a partir de um produto, estaríamos em uma PG, uma progressão geométrica? Sim. Pessoal, para a gente definir a soma de uma progressão aritmética, nós precisamos dos extremos e da quantidade de termos. Para definir a soma de uma progressão aritmética, precisamos dos extremos e da quantidade de termos. Só isso. Eu vou te ensinar aqui um macete. Para você somar uma progressão aritmética, vai fazer isso aqui, ó. Guarda para a tua vida. Soma, que é S, é o macete do PUM. Como assim, Júlio? Soma é PUM. Vou ilustrar aqui para você entender. Soma é PUM. Eu falei, você precisa dos extremos e da quantidade de termos. Vamos pensar a situação aqui, ó, para o aluno entender. Então, repara a seguinte situação. Ó. Tem um bonequinho aqui. Assim você vai entender. Ele está todo felizinho. Aí ele vai lá, disfarçadamente, né, com a mão no rostinho, tentando ser escondido, ele vai soltar um pum. A fumacinha aqui do pum. Aí tem um coleguinha aqui, que não vai gostar de ver isso. Vai ficar o quê? Bolado. Oh, vai tampar o quê? O nariz. Para com isso. Então, parece que essa brincadeirinha aqui, ó, é o macete do pum. Ué, Júlio, você está falando pum de soltar um pum? Um gás? Sim, pum. Somatório é pum. Olha como é que você vai entender. Esse P é de primeiro termo. Então, o somatório vai ser soma da PA. Vai ser o primeiro termo, que é P, mais U, que é o último termo. Ou seja, são os extremos. E esse N aqui, ele vai ser a metade da quantidade de termos. Só que eu vou, ó, somar o primeiro com o último e vou multiplicar pela metade da quantidade de termos. Ou seja, a soma é pum. Então, guarda isso, ó. P de primeiro. Guarda isso. P de primeiro. U de último. E N representa, neste caso, a metade da quantidade de termos. Ó. Vou escrever para você. Ó. Metade da quantidade de termos. Então, fica bem legal se você entender esse macete. Soma é pum. Vou pegar o primeiro, vou somar com o último e vou multiplicar pela metade da quantidade. É só isso.
Porque muitas vezes o aluno pergunta, Júlio, como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer? Se você sabe que soma é pum, você já tem o primeiro e você já tem metade da quantidade. Só falta o quê? O último termo. Como assim, Júlio? Vamos lá que eu vou te explicar. Olha só. Vou pegar aqui, ó. Qual é o meu primeiro termo? 180. Esse é meu P. Então, vamos lá. Já estou resolvendo a questão agora. Soma vai ser primeiro mais o último, que multiplica metade da quantidade que é N. Então, o meu primeiro termo é o 180. O último eu não tenho. E eu vou pegar isso e vou multiplicar pela metade da quantidade. Pessoal, são 31 dias. Qual é a metade de 31? É 31 dividido por 2. Então, observe que eu só preciso encontrar o último termo, que é o que eu chamo de AN. Daí eu vou ter que recorrer à fórmula do termo geral. E a fórmula do termo geral diz o seguinte, ó, se eu quero o A31, que é o último termo, eu vou pegar o primeiro termo, que é o A1, mais 30 vezes a razão. Mas por que você vai fazer isso, Júlio? É porque aqui, pessoal, 1 mais 30 dá 31. Tá bom? Por isso que eu posso aplicar esse raciocínio. Então, meu 31º termo, que é o último, vai ser o A1, que é 180, que multiplica 30 vezes a razão, que é 30 vezes 4. Show! Então, meu A31 vai ser igual a 180. 30 vezes 4 é mais aqui, tá, pessoal? 180 mais 30 vezes 4. Aí, 30 vezes 4 dá 120. E 180 mais 120 é o meu A31, que é o meu último termo, ou seja, ele é 300. Poxa, perfeito. Agora já consigo finalizar a minha questão, tá bom? Porque se o A31 é o A1 mais 30 vezes a razão, o A1 é 180, a razão é 4. 30 vezes 4, 120. 180 mais 120 dá 300. Beleza. Então, vai ter o seguinte, ó. O meu somatório vai ser 180 mais 300, que multiplica a metade da quantidade. Júlio, eu posso dividir 31 por 2 e colocar 15,5? Pode. Mas para que trabalhar decimal? Deixa do jeito que está ali. Olha o que vai acontecer agora. Só fazer o passo a passo. 180 mais 300 é 480. Então, meu somatório vai ser 480 vezes 31 dividido por 2. Qual é a vantagem de não dividir 31 por 2? Sabe por quê, pessoal? Agora, eu consigo dividir 480 por 2. Assim, eu não trabalho valor quebrado. E 480 por 2 é 240. Daí, 240 vezes 31. Qual é o teu pensamento aqui? 240 vezes 30 dá 7.200. Aumenta 240. Vai dar 7.440. Portanto, nessa questão, o gabarito é a letra B. Questão 2. O quarto, o quinto e o sexto termos de uma progressão aritmética são expressos por x mais 1, x ao quadrado mais 4 e 2x ao quadrado mais 3, respectivamente. Eu já vou anotar essa informação, olha só. Eu tenho aqui, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Aí o quarto termo, vou até sinalizar aqui, ó, este é o A1, que é o primeiro termo. Se você fizer assim, você não erra nunca. Essa fase de organização é fundamental. Aí que eu vou ter o quarto termo, que é x mais 1, o quinto termo, que é x2 mais 4, e o quinto termo, que é 2x2, né? Mais 3. Em ambos os casos, x2 é x ao quadrado. Beleza. Então, está aqui, ó, quarto, quinto e sexto termos. Beleza. E ela continua até o 10º termo, que é o A10. Tá bom? A Banca Sescna Rio adora somatório de progressão aritmética. Observe que ela quer a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão aritmética e você acabou de aprender que soma é pum. Então, vamos fazer uma macete do pum. Tá bom. Legal. Aí, vamos lá. Soma é pum. Primeiro mais último, que multiplica a metade da quantidade que eu chamo de n. A metade da quantidade é a metade de 10, que dá 5, né? Então, posso colocar aqui, ó. Primeiro mais último vezes 5. Pronto. Lembrando que este 5, vou colocar aqui um asterisco, né, para você saber. Como é que o titio aqui chegou a este 5, pessoal? Este 5, eu peguei 10 e dividi por 2, já que o 5 indica a metade da quantidade. Ok. Observe que eu não tenho o primeiro e eu não tenho o último termos, mas eu consigo encontrá-los. Vamos observar esses termos aqui, ó, x mais 1,
x ao quadrado mais 4 e 2x ao quadrado mais 3. Eles são termos consecutivos. Aí eu quero que você anote aí no seu material. Propriedade importante da PA. Anota desse jeito. Propriedade importante da PA. Anotou? Então, vou falar devagar para você entender. Dados 3 termos consecutivos de uma PA, novamente, dados 3 termos consecutivos de uma PA, vírgula, o termo médio, que é o termo do meio, é a média aritmética dos outros. Fechou. Novamente, dados 3 termos consecutivos de uma PA, vírgula, o termo médio é a média aritmética dos outros. Vamos ver isso na prática. Pessoal, o termo médio é o do meio, considerando-se 3 termos consecutivos. Então, x ao quadrado mais 4 é o termo do meio. Então, ele vai ser a média aritmética de x mais 1 e 2x ao quadrado mais 3. E o que é média aritmética, pessoal? É somatório dividido pela quantidade. Então, vou fazer isso aqui. Ó. Vou pegar x mais 1 mais 2x ao quadrado mais 3. Vou dividir por 2. Se é média aritmética, sempre vamos dividir por 2. Para você entender melhor esse raciocínio aqui, eu vou criar um exemplo. Olha só para esse exemplo aqui. Ó. Vou arrumar um espacinho bem aqui, ó, acima de onde eu fico. Ó. Só para você entender. Lembrando que não é resolução de questão. Tá? Isso aqui é só um exemplo. Vamos imaginar essa progressão aritmética aqui. Ó. 1, 5 e 9. Tá? São três termos consecutivos. Se eu tirar o 5 e no lugar dele colocar um x, observe que eu consigo achar o valor de x, porque x é a média aritmética dos outros dois. Eu vou somar 1 mais 9 e sempre dividir por 2. Júlio, a divisão sempre é por 2? Sim, a divisão sempre é por 2. Observe que 1 mais 9 dá 10 e 10 por 2 vai dar 5. Então, perceba que está aí, ó. Encontrei o valor de x. Foi isso que eu fiz. Eu somei x mais 1 com 2x ao quadrado mais 3 e dividi por 2. Isso tem que ser igual ao termo médio, que é o termo do meio, que é o x ao quadrado mais 4. Ok, você não vê, mas abaixo de x ao quadrado mais 4 tem 1. Então, existe aqui um raciocínio de proporcionalidade, eu posso multiplicar cruzado. E 1 é o elemento neutro do produto. Todo número vezes 1 dá ele mesmo, então aqui é só repetir. Ó. Eu vou ter x mais 2x ao quadrado mais 4, porque olha só, 1 mais 3 dá 4. Vou colocar na ordem bonitinha, tá? Ó. 2x ao quadrado, tá na ordem decrescente do grau, tá? Mais x, ou seja, repetir 2x ao quadrado, repetir x. Eu não posso somar 2x ao quadrado com x, tá? Porque nós temos graus diferentes. O x está elevado a 1. Aí eu faço ó, 1 mais 3, que dá 4. E aqui, pessoal, o 2, ele vai multiplicar tanto x ao quadrado quanto 4. É a propriedade distributiva. Ó. 2 vezes x ao quadrado é 2x ao quadrado. E 2 vezes 4 dá 8. Daí, eu posso cortar 2x ao quadrado com 2x ao quadrado. Esse 4 que é positivo, eu vou passar para a direita da igualdade, alterando o seu sinal. Ele vai ficar o quê? Negativo. Então, vou ter x é igual a 8 menos 4. Qual é o valor de x? 4. Acabou a questão? Não. Eu só achei o valor de x. Aí perceba o seguinte, ó. Se eu no lugar de x colocar 4, eu vou ter 4 mais 1. Então, aqui é 5. Se no lugar de x eu colocar 4, eu vou ter 4 elevado ao quadrado. Não é 4 vezes 2, é 4 vezes 4, que dá 16, mais 4, 20. E se eu colocar aqui ó, o 4, eu vou ter 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 16, 32, mais 3, 35. Então, aqui dá 35. Para quem não entendeu, vou fazer aqui em cima, onde temos um espacinho. O que eu fiz? Ó? X mais 1. Substituí x por 4. Ficou 4 mais 1, 5. Ok. Depois eu tinha x ao quadrado mais 4. Aí substituí x por 4. 4 ao quadrado mais 4, por que é 20, pessoal? Porque 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 16 mais 4, 20. E por fim, nós temos aqui ó, 2 que multiplica x ao quadrado, que eu vou fazer direto. Ó, 2 que multiplica x ao quadrado, que é 4 ao quadrado mais 3. Primeiro eu faço a potência. 4 ao quadrado é 16, então eu tenho 2 vezes 16 mais 3. Fazendo o primeiro produto, 2 vezes 16 é 32, e 32 mais 3 é 35. Então, observe que eu tenho uma progressão aritmética de razão 15. Olha só, 5 mais 15 dá 20,
e 20 mais 15 dá 35. Então, para chegar ao A1, eu vou subtrair, vou fazer o contrário. Ó. Vou pegar 5 menos 15, vou chegar ao A3, que nesse caso é menos 10. Vou pegar menos 15, tá? Menos 15 não, né? Perdão, vou pegar o menos 10, aí sim, menos 15, aí vai dar menos 25, e por fim, vou pegar o menos 25, menos 15. Vou chegar ao A1, que é menos 40. Opa, está começando a clarear. Lembra aqui o nosso macete do PUM? Ó, soma é PUM. Então, o primeiro termo é menos 40, mais o último. E vou multiplicar por 5. Agora só falta achar o último. Então, vou aplicar o termo geral. O último é o A10. Vou fazer aqui, ó, neste espacinho aqui. Ó. Então, meu A10, ele vai ser o A1 mais 9 vezes a razão. Por quê, Júlio? Questão trabalhosa, né? Sim, bastante. É a cara da Cisgram Rio. 1 mais 9 dá 10. Beleza? Por isso que a gente vai trabalhar o A10 assim. O A1 é menos 40. Beleza? Menos 40. Mais 9 vezes a razão, que é 15. 9 vezes 15, pessoal, é 135. Então, A10 ele vai ser menos 40 mais 135. Ou seja, o 10º termo, que é o último neste caso, ele vai ser 135 menos 40, que dá 95. Acabou a questão? Não. Vamos lá, está acabando. Então, a soma vai ser menos 40 mais 95 vezes 5. Menos 40 mais 95 é 55. E 55 vezes 5 é igual a 275. Portanto, nessa questão, o gabarito é a letra D. Questão 3. A sequência que começa no A1 e termina no A20 é uma progressão aritmética de 20 termos, na qual A8 mais A9 é igual ao A5 mais A3 mais 189. Precisamos determinar a diferença entre o último e o primeiro termo dessa progressão nessa ordem. Beleza. Inicialmente, eu vou reproduzir o que nós temos no enunciado. Nós temos que o A8 mais o A9 é igual ao A5 mais o A3 mais o 189. Beleza. O bizu aqui, pessoal, é determinar o A8, o A9 e o A5 com base no A3, que é o termo de menor índice. Como assim? Vamos lá, termo geral. O A8 ele pode ser reescrito da seguinte forma: A3 mais 5 vezes a razão. Por que, Júlio? Porque 3 mais 5 dá 8. O A9 ele pode ser reescrito da seguinte forma: A3 mais 6 vezes a razão. Mas por que, professor? Porque 3 mais 6 dá 9. E o A5, A3 mais 2 vezes a razão, porque 3 mais 2 dá 5. Eu vou repetir o A3 e o 189. Beleza. Daí, repare o seguinte. Eu tenho aqui, ó, A3 e A3, que dá 2A3. A3 e A3, que dá 2A3. Então, posso cortar 2A3 com 2A3. Beleza. Eu tenho aqui 5R mais 6R, que dá 11R. Perfeito. Esse 2R que é positivo, ele está à direita da igualdade. Eu vou trazer para a esquerda da igualdade. E vou alterar a operação, vou alterar o sinal. Ele vai ficar o quê? Negativo. Então, vou ter 11R menos 2R, que é igual a 189. Beleza. 11 menos 2 dá 9. Então, 9R tem que ser 189. R é a razão. 9 está multiplicando o R. Eu passo para o outro lado dividindo. Ele será o divisor de 189. Eu tenho aqui 189 por 9, que dá 21. Essa é a razão. Se você marcar a letra B, tu cai na pegadinha. Está errado. O gabarito não é a letra B. R é 21, ou seja, a razão é 21. Eu quero determinar a diferença entre o último e o primeiro termo. Hora de trabalhar a fórmula do termo geral, tá bom? Não precisa determinar o último e o primeiro. Somente com o termo geral você consegue resolver. Observe. Termo geral diz o seguinte: AN é igual ao A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Nós já temos a razão, que é 21, e nós já temos a quantidade de termos, são 20. Então, nós já temos N, que é a quantidade de termos, e nós já temos a razão.
Aí qual é a malandragem aqui? Ó? Traz o A1 para cá, alterando o sinal. Vai ficar negativo. Então a gente vai ter AN menos A1. O que é AN menos A1, pessoal? É o último menos o primeiro. Opa! A quantidade de termos é 20. São 20 termos nessa progressão aritmética. E a razão, já definimos. Qual é a razão? 21. Então, 20 menos 1 dá 19. 19 vezes 21. 19 vezes 21 é 399. Então, o último, que é o AN, menos o primeiro, que é o A1, é igual a 399. Portanto, nessa questão, o gabarito é a letra E. Júlio, mas qual é o valor do AN? Não sei. E o valor do A1? Também não sei. Mas eu sei que a diferença, AN menos A1, o último menos o primeiro, vai ser igual a 399, que é 19 vezes a razão, que é 21. Portanto, o gabarito letra E. Questão 4. Progressões aritméticas são sequências numéricas nas quais a diferença entre dois termos consecutivos é constante. Está falando de razão, tá? A razão é constante. Aí nós temos a sequência que começa no 5 e termina no 71. E eu quero saber quantos termos essa progressão possui. Beleza. Pessoal, nós podemos resolver de duas formas. Na primeira, a fórmula do termo geral é efetivamente, ó, AN é igual ao A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Beleza. O AN é o último termo, que é o 71. Beleza. O A1 é o primeiro termo, que é o 5. Mais N menos 1, N é a quantidade, é a variável, tá? É o que eu quero encontrar. E a razão é de quanto em quanto a sequência vai. De 3 em 3, ó. 5 mais 3 dá 8. 8 mais 3 dá 11. Isso vai acontecer sempre. Então, a razão é 3. Beleza. Eu posso pegar o 5 e passar para cá. Ele vai ficar negativo, tá? Ele está somando, eu posso passar para cá, vai ficar negativo. Aí eu vou ter 71 menos 5, que é 66, que é igual. Aqui eu vou distribuir 3 vezes N, 3N. 3 vezes menos 1, menos 3. Lembrando que esse 66 é o 71 menos 5, tá bom? Eu tenho aqui, ó, menos 3. Vou passar para cá, para a esquerda da igualdade, somando, né? Vou inverter o sinal. Então, vou ter 66 mais 3, que é igual a 3N. 66 mais 3 é 69, logo 69 é igual a 3N. 3 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, ele vai ser o divisor de 69. E 69 dividido por 3 é o valor de N. Logo, N é igual a 23. Ou seja, são 23 termos de gabarito letra D. Existe uma outra forma de resolver essa questão, que é uma consequência dessa fórmula do termo geral, só que de uma maneira diferente, para você fazer direto, que é essa daqui, ó. Preste bastante atenção. Está aqui a sequência. Ela começa no 5, tá bom? E termina no 71. Eu quero saber a quantidade de termos. Dá para você fazer isso de maneira direta, que eu chamo de princípio da voltinha, ó. N é a quantidade para fazer isso, ó. Tu vai pegar o 71 menos 5, ou seja, o último menos o primeiro, que dá 66. Vai dividir pela razão, que é 3, e você vai adicionar uma unidade após essa divisão. Por isso que eu chamo de princípio da voltinha, ó. 71 menos 5, divide pela razão e adiciona uma unidade. Olha que legal. 66 dividido por 3 dá 22. E 22 mais 1 dá 23. Tá? É uma forma didática de resolver questões em que precisamos definir a quantidade de termos de uma progressão aritmética. Você pode aplicar efetivamente a fórmula do termo geral, isolando N, ou aplicando esse macete. Último menos o primeiro. Divide pela razão e adiciona uma unidade, tá bom? Gabarito letra D. Questão 5. Durante os meses de agosto e setembro de 2011, o dólar apresentou grande valorização frente ao real. Suponha que, em 24 de agosto, o valor de $1 fosse R$ 1,60 e em 23 de setembro, R$ 1,84. Espera aí, vamos devagar. Olha só. 24/8, R$ 1,60. Beleza. Ele valorizou de forma que em 23/9, que é 23 de setembro, ele passou a valer R$ 1,84. Perceba que de 1,60 para 1,84 houve uma valorização neste período de 24 centavos, porque 1,84 menos 1,60 dá 24. Então aqui, ó, ele valorizou 24 centavos.
Ok. Se o aumento diário, né, neste período, de 24 de agosto a 23 de setembro, tivesse ocorrido linearmente, ou seja, esse aumento fosse constante, formando uma progressão aritmética, qual seria em reais o valor do dólar em 8 de setembro? Beleza. Inicialmente, eu tenho que saber quantos dias existem no período de 24 de agosto a 23 de setembro, para a partir daí definir a razão, para que esse aumento seja linear. Aí vamos devagar. Podemos utilizar o raciocínio do calendário, tá? Para que o aluno não erre. Qual é o raciocínio do calendário? Agosto tem 31 dias, então, de 24/8 a 31/8, nós temos aqui um período de 8 dias. E, claro, até chegar 23 de setembro, mais 23 dias. Então, eu vou colocar aqui, ó, setembro, 23 dias. Então, totalizando neste período, 8 mais 23, qual é o período total? 31 dias. Beleza. Então, o que eu posso definir sabendo que 1,60 é 24/8 e 1,84 é 23/9? Que é o seguinte, aqui eu tenho o primeiro termo da minha PA, que é o A1, e aqui eu tenho o último termo da minha PA, que é o A31. Beleza. Para achar a razão de uma PA, quando eu tenho dois termos, eu posso aplicar o macete da Nini, que é esse aqui, ó, NI, que é número menos número e índice menos índice. Aí eu divido. A Nini, ó, faz uma bonequinha aqui para você saber que é a Nicole. Quem tem amiga Nicole, mãe Nicole, irmã Nicole, esposa Nicole, aproveita para homenagear, ó. Ó a Nicole aqui, ó. Essa é a Nicole, é a nossa Nini. Então ela está aqui toda felizinha. É o macete da Nini, tá bom? O que é Nini, pessoal? É número menos número dividido por índice menos índice. Sempre dá para fazer assim, tá? Aí vamos lá. Número menos número. É isso aqui. É 1,84 menos 1,60. Vou anotar aqui para você para ficar bem legal a nossa correção. 1,84 menos 1,60. E índice menos índice seria isso aqui, ó. 31 menos 1. Vou deixar indicada aqui essa diferença, ó. 31 menos 1. Aí você vai ter 0,24, que são 24 centavos, dividido por 30. Aqui é matemática básica. Você pode fazer o completamento. O que é o completamento? Se eu multiplicar em cima por 100, eu desloco a vírgula 2 casas à direita. E essa vírgula some. O que eu faço em cima, eu faço embaixo e não altero o resultado final. Então, essa razão ela vai ser 24 dividido por 3.000. Aqui cada um pode fazer do seu jeito, tá bom? Eu posso simplificar para depois dividir ou posso dividir sem simplificar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou dividir sem simplificar, para você treinar. Como é que se divide 24 por 3.000, Júlio? Vou te mostrar aqui, ó. 24 é menor que 3.000. Então coloco 0 e 0, 0 e 0, 240 é menor que 3.000. Coloco 0 aqui e 0 aqui. 2.400 é menor que 3.000. Coloco 0 aqui e 0 aqui. Agora eu tenho 24.000 por 3.000, que dá 8. 8 vezes 3.000, 24.000 sobra 0. Então a razão, pessoal, é 0,008. Esta é a razão. Só que eu quero achar o valor do dólar em 8 de setembro. Eu tenho que saber onde o 8 de setembro está localizado. E você pode aproveitar esse raciocínio inicial aqui, ó. De 24 a 31, eu tenho 8 termos. Tá bom? Então, agora, para chegar a 8 de setembro, eu acrescento mais 8, né, pessoal? Porque eu terminei agosto em 31, totalizando 8 dias. Eu não quero chegar a 8 de setembro? Faço 8 mais 8. Então, meu dia 8 de setembro é o 16º termo da sequência. É o A16. E o A16 ele pode ser obtido assim, ó, A1 mais 15 vezes a razão. Tá bom? O A1 é 1,60, que é a mesma coisa que 1,6, tá? Não precisa colocar o 0. Mais 15 vezes 0,008, que é a razão. Então, A16 vai ser igual a 1,60, que é 1,6 mais. Aqui faz o seguinte, ó, 15 vezes 8, 120, tá bom? E divide por 1.000. Por que vai dividir por 1.000? Porque aqui, ó, tem 1, 2, 3 casas decimais, então tem que ter 3 zeros. E 120 dividido por 1.000 dá 0,12. Então, nós vamos ter aqui 1,60 mais 0,12, que é 1,60 mais 12 centavos, chegando ao 16º termo, que é
1,72, representando o valor do dólar em 8 de setembro. Portanto, o gabarito é a letra C. Questão 6. O Leonardo foi correr na pista de um parque público. Ele levou 4 minutos para dar a primeira volta. Pessoal, 4 minutos equivale a 240 segundos. É só fazer 4 vezes 60, tá bom? Vou trabalhar em segundos. Então tá aqui, ó, primeira volta, 240 segundos, beleza? Mas como foi ficando cansado, o tempo para completar cada uma das voltas subsequentes aumentou 20 segundos em relação ao tempo da volta anterior. Então 20 segundos é a razão, tá bom? Então na volta 2, 260, na volta 3, 280 e assim aconteceu. E ele fez 10 voltas nessa pista, eu quero saber, né, o tempo total, ou seja, quantos minutos ele correu. Ok, primeiro vamos achar o A10, tá bom? Então, o A10 vai ser igual ao A1 mais 9 vezes a razão. Beleza. O A1 é 240 e a razão é 20, né? 20 segundos, né, de aumento a cada volta. Faço primeiro a multiplicação, então a 10 vai ser 240 mais 9 vezes 20, que é 180. Então a 10 vai ser 420 segundos. Beleza, então tá aqui, ó, 420 segundos. Belezinha. 240, 260, 280 e assim foi até chegarmos ao 420. Então aqui, pessoal, nós temos o primeiro termo, que foi a primeira volta, e aqui nós temos o último termo, que foi a última volta. Eu não quero tempo total, quero soma. Seja no Rio, adora soma de PA e soma é pum. A gente viu isso no início da aula. Soma é pum. Primeiro mais último, que multiplica a n, que eu chamo de metade da quantidade. O primeiro é 240. O último é 420. E eu vou multiplicar pela metade da quantidade, ou seja, 10 dividido por 2 e 10 dividido por 2 é 5, né? São 10 voltas, metade da quantidade é 5. Então, eu vou ter aqui, ó, 240 mais 420 é 660 vezes 5. E 660 vezes 5, ó, 0, 5 vezes 6, 30, vai 3, 33. Então, nós temos aqui, ó, 3.300 segundos, tá bom? Eu quero transformar 3.300 segundos em minutos. É só dividir por 60, já que cada minuto tem 60 segundos. Vai ficar assim, ó, 3.300 dividido por 60. 330 por 60 dá 5. 5 vezes 60, 300. Sobra 30. Abaixo o zero. 360 dá 5. 5 vezes 60, 300. Qual o resto? Zero. Então, nós temos aqui 55 minutos. Este é o tempo total. Portanto, o gabarito é a letra E. Questão 7. Nós temos uma progressão geométrica finita. Começa no A1 e termina no A12, ou seja, ela contém 12 termos. E a banca diz que o primeiro termo vale metade da razão. Então, vamos anotar isso. O primeiro termo, que é o A1, ele vale metade da razão, ou seja, a razão Q dividida por 2. Lembrando que na PG, nós representamos a razão pela letra Q. E a banca diz que o A7 é igual a 64 vezes o A4, e precisamos definir o último termo dessa progressão geométrica, ou seja, o A12. Legal. Então é o seguinte, pessoal. Se o A7 é igual a 64 vezes o A4, nós podemos fazer assim, ó. O A7 ele equivale ao A1, que multiplica a razão elevada a 6, porque 1 mais 6 igual a 7. Beleza. Vou repetir o 64. E o A4 equivale ao A1 vezes a razão elevada a 3. Mas por que 1 mais 3 igual a 4? Beleza. Eu posso cortar o A1 com A1, tá bom? Vou pegar razão elevada a 3 e vou trazer para a esquerda da igualdade. Então, vou ter que trazer dividindo. Será o divisor de Q elevado a 6. Por quê? Porque aqui está multiplicando. Então, teremos Q6, né, que é a razão elevada a 6, dividido por Q3, que é a razão elevada a 3, isso é igual a 64. Beleza. Nós temos uma divisão de potências de mesma base. Isso é matemática básica. Eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, vou ter 6 menos 3.
6 menos 3 é igual a 3, então eu tenho razão elevada a 3 é igual a 64. Como é que eu saio daqui? É só calcular a raiz cúbica de 64. Vamos para cá. Ó. Então, a razão será a raiz cúbica de 64, ou seja, o expoente da base Q vai virar índice do radical. E a raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Beleza. Sabendo a razão, nós sabemos o A1, que é o primeiro termo. Ele é metade da razão. Então, A1 vai ser 4 dividido por 2, que é igual a 2. Agora, nós conseguimos definir o A12. Precisamos saber o 12º termo. Então, o A12 ele será o A1 vezes a razão elevada a 11. Porque 1 mais 11 dá 12. O A1 nós sabemos, é 2. E a razão também é 2. Quer dizer, a razão é 4. Então, é 2 que multiplica 4, que é a razão, elevado a 11. Isso aqui já está correto. Só que precisamos deixar tudo na base 2, já que as opções de resposta estão na base 2. Então, é o seguinte, como 4 é 12 elevado ao quadrado, nós podemos reescrever assim. Ó. O A12 é igual a 2 que multiplica 2 elevado ao quadrado, que é o 4, isso elevado a 11. Não entendi, Júlio. Vamos lá que eu vou te mostrar. Está vendo aqui o 4? Ele foi substituído por 2 elevado ao quadrado para que a gente possa trabalhar a base 2, já que todas as opções estão na base 2. Nós temos potência de potência, então vamos fazer 2 vezes 11, passamos a ter que o A12 é igual a 2 que multiplica 2 elevado a 22, já que 2 vezes 11 é 22. Aqui nós temos um produto de potências de mesma base. Não estamos vendo, mas o expoente aqui é 1. Então, A12 vai ser 2, porque este é um produto de potências de mesma base. Eu vou manter a base e vou somar os expoentes. 1 mais 22 é o nosso expoente. Então, A12, que é o 12º termo, será 2 elevado a 23. Portanto, o gabarito é a letra D. Importante ressaltar, pessoal. Falou em progressão geométrica PG, tem que saber potenciação. Aqui, por exemplo, nós trabalhamos 3 propriedades de potenciação. Nós trabalhamos inicialmente a divisão de potências de mesma base, mantém a base, subtrai os expoentes. Depois nós trabalhamos potência de potência, tinha 2 elevado a 2, estava elevado a 11, aí nós multiplicamos 2 vezes 11, e também trabalhamos produto de potência de mesma base. Mantém a base e soma seus expoentes. Então é importante saber potenciação no estudo de PG. Então na questão 7, reiterando o gabarito, letra D. Questão 8. Os números naturais M, W e P constituem nessa ordem uma progressão aritmética de razão 4. Ok, então tenho M, W e P, que nessa ordem formam uma PA de razão 4. Então o que eu posso falar, pessoal? Eu posso falar que o W ele equivale a M mais 4, né? Que é o primeiro termo mais a razão. Ó. Do M para o W, sabendo que é uma PA de razão 4, eu adiciono 4 unidades. Beleza. E eu posso falar que o P, por sua vez, ele é o M mais 8. Por quê? Se M mais 4 é W e M mais 4, que é o W, mais 4 é P, significa que P é M mais 8, não é? Vou pegar M mais 4, que é o W mais 4, vai dar M mais 8. Beleza. Ok. M, P mais 8 e W mais 64 representam uma PG, tá? E são os 3 termos iniciais dessa progressão. De razão Q. Eu quero saber o valor de Q, ou seja, eu quero saber a razão, né, da PG. Então, vamos lá. Na PG, ó, lembrando que aqui nós temos uma PA de razão 4. Nós temos a seguinte PG, ó, M, P mais 8 e W mais 60. Beleza. Aqui são os 3 termos iniciais de uma PG. Então, está aqui a nossa PG. Nós podemos trabalhar em razão de M. Como assim, Júlio? Eu vou repetir o M da PG, tá bom? E no lugar de P da PG, eu vou colocar M mais 8, que é o valor de P. Então, vai ficar M mais 8, só para você entender, vai ficar M mais 8, que é o valor de P mais 8, que vai dar M mais 16. Legal. E no lugar de W, eu vou colocar M mais 4. Vai ficar M mais 4, que é W mais 60.
que vai dar m mais 64. Porque 4 mais 60 é 64. Nós temos 3 termos consecutivos de uma PG. Existe uma propriedade que diz o seguinte, tá? Se eu tenho uma PG e eu tenho 3 termos consecutivos, o termo do meio, que é o termo médio, ele vai ser a média geométrica dos outros dois. Então, isso na prática significa o seguinte. Se eu pegar o termo do meio e elevar ao quadrado, m mais 16 ao quadrado, isso vai ser igual ao produto dos outros dois, m, que multiplica m mais 64, tá bom? Então, guarda isso. Dados 3 termos consecutivos de uma PG, o termo do meio, o termo médio, o termo central, vai ser a média geométrica dos outros dois, tá bom? Beleza. Aí, na prática, você pega o valor do meio, eleva ao quadrado e multiplica os outros dois. Iguala, tá? Ok. Aí, vamos lá. m mais 16 ao quadrado é um produto notável. O quadrado do primeiro, que é m ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes m, 2m, vezes 16, 32m. Ok? Mais 16 ao quadrado, que é 16 vezes 16, que é o quadrado do segundo, vai dar 256. Aqui eu vou distribuir m vezes m, m ao quadrado. m vezes 64 é 64m. Beleza. Posso cortar m ao quadrado com m ao quadrado. Eu vou pegar esse 32m que é positivo, vou passar para a direita da igualdade, ele vai ficar negativo. Então, vou ter 256, que é igual a 64m menos 32m. 256 vai ser igual a 32m, né? Já que 64 menos 32 é 32. 32 está multiplicando o m, vem para o outro lado, dividindo, vai ser o divisor de 256. Nós teremos 256 dividido por 32. Este é o valor de m. 256 dividido por 32 dá 8. Este é o valor de m. Cuidado, que se você marcar a letra E, você cai na pegadinha, porque esse é o valor de m. Nós precisamos definir a razão da PG, ou seja, o valor de Q. Então, vamos lá. Se m é 8, ó, aqui na PG, ó, eu coloquei PA, mas é PG, tá, pessoal? Aqui na PG, aqui é 8. Aqui vai ser 8 mais 16, que é 24. E aqui vai ser 8 mais 64, que é 72. Observe que nós temos uma PG de razão 3, porque olha só. 8 vezes 3 dá 24, e 24 vezes 3 dá 72. Então, neste caso, a razão da PG é 3, o gabarito é a letra B. Questão 9. Nós temos uma PG de 6 termos e razão 2. Ok, então está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a razão é 2. Ok. A diferença entre os dois últimos termos é 48. Então está aqui, ó, para você entender. A5, que é o penúltimo termo, e A6, que é o último termo. A diferença entre o último e o penúltimo, essa diferença é 48. Então, nós temos isso aqui, ó. O A6 menos o A5 é igual a 48. E nós sabemos, né, que essa PG tem razão 2. O A6 ele pode ser reescrito assim, ó, A1 vezes a razão elevada a 5, porque 1 mais 5 dá 6, menos o A5, que é o A1, vezes a razão elevada a 4, porque 1 mais 4 dá 5. Isso é 48. E nós sabemos a razão. A razão é 2, está aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. No lugar de que, tanto aqui quanto aqui, vamos colocar o 2. Vai ficar, ó, A1, que multiplica 2 elevado a 5, menos o A1, que multiplica 2 elevado a 4, é igual a 48. Beleza. Cuidado, que 2 elevado a 5 não é 2 vezes 5. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, que dá 32. Então, nós temos aqui, ó, o A1 vezes 32 menos o A1 vezes 16. Tá bom? Porque 2 elevado a 4 não é 2 vezes 4. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Isso é igual a 48. Pessoal, a gente pode arrumar para ficar bonitinho. A1 vezes 32 e A1 vezes 16 é, respectivamente, ó, 32A1 e 16A1. É como se o A1 fosse um x, tá? Uma variável. Aqui seria 32x menos 16x. Então, posso diminuir. 32 menos 16 dá 16. Então, eu tenho 16A1
igual a 48. 16 está multiplicando a 1, passo para o outro lado dividindo, o A1 será o 48 dividido pelo 16. Logo, A1 vai ser igual a 3. E nós precisamos definir justamente o primeiro termo. Portanto, o gabarito é a letra A. Foi? Show! Questão 10. O primeiro e o sétimo termos de uma progressão geométrica, com todos os seus termos positivos, são 8 e 128, respectivamente. Precisamos definir o quarto termo dessa PG. Ok. Então, olha só. O A1, que é o primeiro, ele é igual a 8. E o A7, que é o sétimo, é igual a 128. Nós precisamos definir o A4, que é o quarto termo. Para definir o A4, nós podemos trabalhar assim. Ó. O A4 será o A1 vezes a razão elevada a 3. 1 mais 3 dá 4, certinho. E o A1 eu sei que é 8. Então, o A4 será 8, que é o A1 vezes a razão elevada a 3. Ou seja, preciso definir a razão. Legal. Para definir a razão em uma PG, nós podemos aplicar o macete da Nini. Ué, Júlio, mas na PA também tem Nini, né? Sim, também para a razão, né? Sim, só que o raciocínio é diferente. Essa Nini aqui é outra. Essa é a Nini da PG, tá? Diferente da Nini da PA. Então, tá aqui, ó, a Nini da PG, que não é mesmo a Nini da PA. Vamos pegar aqui o macete, tá? O macete é o seguinte. Se eu tenho dois termos e os seus respectivos posicionamentos, que são índices, eu posso aplicar o macete da Nini para achar a razão da PG da seguinte forma. Vou pegar o número e vou dividir pelo número, vai ser o radicando, ou seja, vai ficar dentro de um radical. Índice menos índice será o meu índice do radical. Como assim, Júlio? Vamos lá que tu vai entender. É isso aqui. A razão Nini, ela é obtida assim. Ó. A razão será um radical, onde o radicando é um número dividido pelo outro. E o índice do radical vai ser um índice menos o outro. Esse é o macete da Nini. Vamos aplicar. Ó. Então, a razão vai ser número menos número dentro do radical. Número dividido por número, tá? Vou pegar o 128 e vou dividir por 8. Isso dá 16. Entra aqui com o radicando. Vou pegar 7 menos 1, índice menos índice. E será o meu índice do radical. Então, a raiz quadrada, melhor, a raiz sexta de 16 vai ser a minha razão. Tá bom? Então, guarda esse macete, ele ajuda bastante. Quer encontrar a razão de uma PG dados os dois termos? Número dividido por número entra dentro do radical. Vai ser o radicando. Índice menos índice será justamente o índice do radical. Foi? Beleza. Então, a razão é raiz sexta de 16. Pode, Júlio? Pode. Sem problema nenhum. Só substituir. Ó. O A4 vai ser 8 vezes a razão, que é a raiz sexta de 16 elevado a 3. Não tem problema nenhum. O que eu fiz na prática, pessoal? Eu peguei aqui, ó, no lugar de Q, que é a razão, eu coloquei o valor dela, que é a raiz sexta de 16. Agora é importante matemática básica. Esse expoente aqui, ele vem para cá, ó, ele vai ser expoente do radicando. É o que eu chamo de princípio do peteleco. É importante saber, tá? Se eu tenho uma raiz, né, um radical elevado a um expoente, eu posso dar um peteleco nesse expoente e ele vai virar expoente somente do radicando, tá? A propriedade de radiciação. Então, a gente passa a ter o seguinte, ó. O A4, ele vai ser o 8 vezes raiz sexta de 16 elevado a 3. Agora, vamos trabalhar propriedade de radiciação. Eu posso pegar o índice do radical e o expoente do radicando e dividi-los por um fator comum, que no caso é o 3, tá bom? Então, passamos a ter que o quarto termo, nosso A4, vai ser 8, que multiplica. Pessoal, 6 dividido por 3 dá 2. Então, é raiz quadrada. Não precisa deixar o 2 aqui não, mas eu vou colocar para vocês entenderem, tá bom? E 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, 16 elevado a 1, que eu também não preciso colocar, mas vou deixar para vocês entenderem. Na prática, é raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Vai ser 8 vezes 4. E quanto é 8 vezes 4? 32. Portanto, nessa questão, gabarito é a letra D. Então, aqui, pessoal, ficou evidente, né, que o raciocínio de matemática básica é importante na PG também, porque nós precisamos trabalhar aqui propriedade de radiciação. Tá? É importante eu não saber isso. E, com certeza, se o aluno encontrar raiz sexta de 16 como razão, fica aquela dúvida, será que está certo? Sim, pode estar certo, não tem problema nenhum. Tá? Reiterando aqui, gabarito, letra D.